Graças a Deus, que Deus sempre nos traz pessoas que possam nos abençoar. E hoje eu fiquei muito feliz, que é uma recomendação que já vinha há muito tempo, eu queria trazê-lo em janeiro e não pude trazê-lo. Fiquei com aquele aperto, falei, mas um dia vai dar certo. E graças a Deus, o aprove ao Senhor, hoje ele está aqui, vai trazer uma resposta de Deus para o teu coração nesta noite. Com a sua mão para cima, por gentileza, como nós recebemos todos aqueles que chegam aqui para nos abençoar, vamos recebê-lo dizendo bem forte e com alegria, glorificando o nome do Senhor, dizendo bem forte, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplauda Jesus pela vida do pastor Max. Glória a Deus, glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele. Ao Cristo vivo, dono desta igreja, seja o louvor eternamente, e nessa certeza eu vos desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós, trazendo uma excelente noite. Você pode dizer amém. Só pode sentar se for dando glória a Deus. Aí sim, pode sentar. Meus queridos, a minha alegria não será externada como a frase de praxe de todo pregador, de todo mensageiro. É inevitável nós não chegarmos numa igreja nova, no sentido de estarmos conhecendo a primeira vez, e não dizer que não estamos alegres. Mas, de fato, a alegria, ela é plena, é verdadeira, é fato. Não são palavras introdutórias de apresentação, porque assim como o pastor Sérgio desejou trazer-me, eu também desejei conhecer, visto que muitos amigos têm passado por aqui e têm falado muito bem da graça de Deus que está sobre este lugar. Meu desejo sincero sobre a sua vida é que Deus lhe dê bom termo em sua jornada, abençoe o senhor, sua esposa, a pastora, bem como toda a sua família, e aonde continuar colocando a mão, a bênção de Deus transborde no nome de Jesus. Você diz, eu creio. E a esta igreja linda e abençoada, que Deus abençoe, que Deus continue guardando e protegendo aos irmãos. Estamos na semana de poder e milagres. Qual é a semana? Não, mas para quem quer receber poder e milagres, parece que vocês falaram assim, meio sem crer no poder e milagre. Então, como eu sei que a igreja é alegre, estamos na semana de poder e milagre. E Deus tem mais uma palavra de poder e milagre para nós. E como eu não gosto de atrapalhar final de culto, e também tenho uma necessidade, e peço a compreensão dos irmãos que entendam essa necessidade, eu peço a autorização e a bênção do pastor Sérgio para apresentar rapidinho o meu material, já no início, que aí eu leio a palavra, ministro, oro por vocês e nós saímos da bênção, tá bom? Há mais de 20 anos eu prego o evangelho por bondade de Deus, e desses 20 anos são todos dependentes de Deus. Eu vivo integralmente para a obra, e Deus usa algumas formas para nos manter. E uma delas é através da vida da minha esposa, que confecciona essas Bíblias, irmãos. Calma, irmã, calma. Brincadeiras à parte, são Bíblias de pedraria, tá? Ela está agora vendendo uma parte lá na nossa igreja, e eu trouxe algumas, porque eu acredito que essa igreja aqui gosta de semear, plantar na vida da família, e eu deixei uns meninos lá em casa orando, dizendo, Jesus opera, tá bom? Então, você pode adquirir, presentear alguém. Ontem o pastor Rodrigo presenteou a esposa, não sei se o pastor Sérgio vai dar lugar também. Tem também para os homens, tá? Essa também são personalizadas. E além dessas Bíblias, tem livros e também tem um pão caseiro que já é famoso em Piracicaba. Ele é tão gostoso que quando você morde dá vontade de falar em outras línguas de tão gostoso que é, viu? E tem pouco. Ontem foi difícil, tá bom? Então, quando você terminar aqui, eu não sei onde é que está, lá à porta vai ter uma banquinha chamada Banca da Misericórdia. Aí você passa lá e tem misericórdia de mim, amém? Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 11. Eu sei que o som aqui é excepcional, mas se o irmão puder me ajudar só mais um pouquinho no retorno. Eu estou numa jornada já há 2 semanas e minha garganta está pedindo socorro, porque a gente pega muito som diferente desse aqui, né? Obrigado, viu? Muito som diferente desse aqui que é tão bom e às vezes a garganta acaba sendo prejudicada. Me acompanha um Moza, é um cooperador da obra, também um filho espiritual.
e ele está comigo. Minha esposa não pôde vir porque está ali trabalhando também. Quem achou João 11, vamos ler a partir do verso 41. Localize o verso 41, mesmo que você já conheça o texto. Leiamos com atenção e a dedicada reverência, que diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para cima ou para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. E você diz: glória a Deus. Como é a primeira vez que estou aqui, faz necessário eu dizer algo para os irmãos com relação ao ministério que recebi do Senhor. Ao longo dos anos, acompanhando a trajetória da igreja, o seu crescimento, nós observamos que alguns dos nossos cultos, alguns dos nossos trabalhos, algumas das nossas reuniões, como queiram, elas passaram a ser tematizadas, ou seja, Deus propõe uma nomenclatura através do pastor que ora, que intenta um projeto, e aquela nomenclatura é estampada em cartazes, em vídeos. Isso é muito bom. No entanto, pode ser um perigo para alguns de nós entender que é apenas uma frase bem elaborada, muito bonita, e eu nunca tomei o tema de uma igreja ou a frase colocada em um evento apenas como uma frase chamativa de atenção ou para atrair a gente, mas sobretudo, desde que ela seja baseada na palavra de Deus, que essa frase possa dominar o nosso espírito, tomar conta do nosso coração e ser profética para as nossas vidas. Você não vai passar aqui apenas uma semana ouvindo mensagens, você vai passar uma semana ouvindo mensagens e recebendo poder e milagres na sua vida. Como esse lado aqui deu mais glória, eu vou falar de novo para eles. Você vai passar uma semana recebendo poder e milagres na sua vida. E eu também quero lhes trazer uma mensagem que está subordinada a essa proposta de poder e milagres. E como não mencionar nesta noite, dirigido pelo Espírito Santo, um dos capítulos que vai trazer a descrição de um dos maiores milagres do ministério terreno de Jesus. Jesus operou milagres diversos, alguns deles nem foram registrados, alguns estão aqui para que possamos crer no seu poder e na sua graça, mas esse de fato é um milagre relevante. Um milagre notório, porque se trata de um milagre de ressurreição, da ressurreição de Lázaro. No entanto, eu não quero que você foque no fato de Lázaro ter ressuscitado. Eu não quero que você fique preso à ideia de que Jesus chegou na frente de uma sepultura, gritou e um homem saiu de lá vivo. Antes estava morto, mas o poder de Deus havia o ressuscitado. Mas sim observar que em todo milagre, em toda história de poder e milagres, sempre vão haver princípios que nos ensinarão a forma de nós recebermos este milagre. Talvez você não precise receber um milagre como o de Lázaro. Talvez você não tenha ninguém que precise ressuscitar fisicamente, mas quem sabe espiritualmente. No entanto, se você precisa de poder e de algum milagre em qualquer que seja a área da sua vida, a palavra de Deus tem princípios maravilhosos para que esses milagres se evidenciem. Amém? E eu quero destacar algum desses versículos depois de fazer uma breve introdução, resumindo este capítulo. A Bíblia começa dizendo que estava enfermo aquele que Jesus amava, cujo nome era Lázaro, irmão de Marta e de Maria. A situação se agravou tanto da doença, porque Jesus não estava no ambiente, que Marta e Maria, desesperadas, antes que Lázaro venha a óbito, enviam 2 mensageiros. Diga comigo, 2 mensageiros. Guarde essa frase que você vai precisar daqui a pouco. Enviam esses mensageiros até Jesus com toda a pressa, numa jornada, porque não havia um transporte que pudesse levá-los a contento, mas o certo é que eles chegam até Jesus, no local onde Jesus está. E olhando para Jesus, parece que eles trazem uma mensagem meio que apelativa, tentando apelar para aquilo que eles identificavam em Jesus, porque os mensageiros dizem: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo.
Quando a Bíblia dá destaque a essa expressão, de que eles falam de Lázaro como aquele a quem Jesus ama, estamos identificando então que o amor que Jesus externava por Lázaro era perceptível a todos aqueles que estavam em volta. Só que se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que Jesus, o evangelista João, vai descrever que Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Diga comigo, Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Sabe por que João também registrou isso? Porque não adianta a gente tentar convencer Jesus com palavras, porque o amor dele não é exclusivo só sobre uma pessoa, sobre alguém que tem patente oposição. Aqui cada um é conhecido pelo nome e cada um é amado pelo Pai. Jesus também te ama como ama o outro. Talvez você esteja aqui nessa igreja e olha Deus usando uns, alcançando outros, outros recebendo milagre, e você é tentado a pensar, acho que Jesus ama mais ele. Acho que Jesus ama mais ela. Mas o Pai vem nessa casa para te dizer nessa semana de poder e milagres: se você quer continuar recebendo poder, saiba que o meu amor para contigo é fiel. E eu amo a você como amo a qualquer um dos outros, porque eu morri por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você pode tocar em alguém e dizer: ele te ama também. Diga para ele, diga. Mas diga com alegria: ele te ama também. Glória a Deus. Jesus acaba de ouvir a mensagem, e quando ele ouve a mensagem, a Bíblia diz que ele vai se demorar no lugar mais 2 dias. Ele não parte imediatamente, ele vai demorar mais 2 dias. Há uns anos atrás criticaram um determinado grupo de louvor por ter elaborado uma canção com a seguinte frase: ele tarda, mas não falha. E alguns teólogos que recebam meu respeito, mas que muitas vezes exageram tanto na letra e deixam de ser piedosos e espirituais, disseram que isso era uma ignorância, porque Deus não tarda. Claro, no tempo dele, ele nunca tarda. No tempo dele, ele sempre chega na hora, mas no nosso, ele mesmo está dizendo: eu não vou agora. Para você ter uma ideia, em Lucas capítulo de número 15, a Bíblia diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos, ainda que para tardio para com eles. Ou seja, para nós existe sim uma demora. Por isso é que a Bíblia nos pede para ter um negócio que é difícil, desafiador, mas precisamos chamado de paciência. Como é o nome? Pergunta, não responde para mim: você tem muito ou tem pouca? Não responde, não responde. Paciência, por quê? Porque haverá momentos em que Jesus não chegará na hora em que a gente quer, na hora em que a gente pensa que é certa, mas uma coisa é certa: ele chegará, ele chegará. Eu vou continuar falando até você entender. Pode não ser no teu tempo, mas ele chegará, e quando ele chegar, será sobrenatural. Como se não bastasse, pastor Sérgio, ele demorar, ele vira para os discípulos e diz assim: ó, nosso amigo Lázaro morreu, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos, que tinham dificuldade de às vezes entender o que Jesus falava, disseram assim: se dorme, então está descansando, está a salvo. E aí, para que eles entendessem, Jesus disse: nosso amigo Lázaro morreu, mas eu me alegro que lá vocês não estejam, para que quando chegar lá, vocês possam glorificar ao Pai. Vejam bem, Jesus acabara de ter dito àqueles 2 mensageiros uma mensagem que precisa ser compreendida. Antes dos mensageiros voltar, Jesus olha para eles e diz assim: olha, vai e digam para Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Diga comigo: a enfermidade não era para a morte. Guarda também essa frase que você vai precisar. Só que agora Jesus está dizendo que Lázaro morreu. Parece contraditório, parece confuso. A gente fica tentando procurar explicação para ver se foi algum erro de escrita da Bíblia, mas não tem erro nenhum. Preste atenção, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. E depois ele disse: Lázaro morreu. E daqui a pouco você vai entender quando os mensageiros chegarem na aldeia. E agora Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo: vamos voltar até a aldeia. Mas enquanto Jesus está empreendendo a sua jornada, os mensageiros já têm chegado lá. Você imagina aqueles 2 mensageiros?
Você ouviu uma palavra, olha, não é para a morte, é para a glória de Deus. Está aí nos dois alegres, muito felizes. E quando eles vão se aproximando da aldeia, sabe o que está acontecendo? Eles vão escutar gritos, choro, lamentação. E tem um homem que está sendo velado e daqui a pouco vai ser sepultado. Eu quero que você esteja no coração daqueles mensageiros, porque eles acabam de receber um recado e agora como dizer para aquelas pessoas que estão velando o morto que a enfermidade não era para a morte. Olha a responsabilidade de um mensageiro comprometido. Parece que eu vejo aqueles homens colocando a mão na cabeça e perguntando: e agora? Será que fugimos? Será que entregamos a mensagem? Mas deixa eu dizer uma coisa, se eles não entenderam, se Marta e Maria só entenderam depois, você vai ter a oportunidade de entender agora. Preste atenção, uma coisa é morrer e outra coisa é morte numa linguagem bíblica. Quando Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, ele estava falando de uma morte condenatória chamada de morte eterna. Lázaro não tinha morrido para morrer eternamente ou para perecer eternamente, tinha morrido temporariamente, tanto que quando Marta chega reclamando de Jesus, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo que vive e crê nunca morrerá eternamente. Você quer saber qual é o maior milagre que o Evangelho fez em você? É que se eu e você fecharmos os olhos aqui nessa terra agora, uma outra vida nos espera eternamente, lá na eternidade. Os ímpios não têm essa segurança. Pergunte para um descrente, pergunte para quem está no engano, se ele morrer, para onde ele vai? Ele tem confusão. Meu espírito vai vaguear, eu irei para o purgatório, acabou a vida. Mas para quem crê no dono da vida sabe que nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Entendeu porque Jesus disse que não era para a morte? Mas sim para que o seu milagre se manifestasse. Mais um princípio a gente encontra aqui, meus irmãos. E qual princípio é? Jesus sempre vai propor fazer algo maior do que aquilo que você está esperando ou desejando. Eu lhe pergunto, se você está ligado, vai responder. O que é que Marta e Maria queriam quando mandaram chamar a Jesus? Diga comigo: cura, poder e milagres. Aí eu te pergunto, você responde adorando. Eles queriam cura, mas no testemunho o que será maior? O milagre da cura ou o milagre da ressurreição? O milagre da cura ou o milagre da ressurreição? Como ele levantou a mão, eu vou profetizar para ele e para quem levantar a mão junto com ele. Você está esperando algo pequeno, mas Deus está se preparando para fazer algo maior. Maior, maior, maior. Eu vou continuar dizendo maior até você entender que vai receber nesta semana de poder e milagres algo maior do que você está esperando. Coloca a mão no ombro de alguém à esquerda, coloca a mão no ombro de alguém à direita, e por gentileza seja usado por Deus agora, e diga para ele: o que você vai receber é maior, o que você vai receber é maior. Mas diga com autoridade, diga com ousadia: o que você vai receber é maior. Jesus chega na aldeia, Marta vai confrontá-lo. E Marta disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto tu pedires ao Pai, Ele tu concederá. Jesus, sereno, firme, olha para Marta e diz: teu irmão há de ressuscitar. Você deu aleluia. Marta não, quis discutir Bíblia com Jesus. Meu irmão, nunca faça isso. Tem crente que às vezes vai orar, vai dizer alguma coisa, ele quer pregar para Jesus. Você quer pregar para a palavra? E ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Olha, Marta estava afinada com escatologia, ó. Aí Jesus: já que você sabe dessa aula, deixa eu te dar uma aula nova que você não sabe. Haverá uma ressurreição nos últimos dias, mas quem crê em mim hoje continuará vivo ainda que morra, porque eu sou a própria ressurreição.
Só para você adorar melhor, Efésios capítulo 2, versículo diz assim, ó, e ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, antes de entrar nessa casa, antes da gente adorar, antes de conhecer Jesus, estava todo mundo aqui morto na carnalidade, sepultado na vida mundana, sepultado em tudo que era errado. Aí a vida foi lá e te alcançou e disse, eu estou te ressuscitando para viver na Ramandorrassura Calamandará. Deixa eu ver quem tem vida aqui nessa casa. É por isso que não dá para cultuar a Deus com cara fechada, com semblante triste, com a mão parada, com os pés parados, não. Quem recebeu vida e ressuscitou, adora Ele com vida e celebra Ele. Glória a Deus. Marta se cala, Maria vem e diz as mesmas palavras, mas com humilhação. Jesus olha todo mundo chorando, e o texto mais impactante emocionalmente da Bíblia, João 11:35, diz, Jesus chorou. Até que ele se dirige ao túmulo, e ali nós vamos ter os 4 últimos princípios para me aplicar, e você vai olhar por que eu li esse texto, por que eu fiz a leitura e agora eu cheguei nele. Jesus está na frente do túmulo. Ele olha para aquele túmulo que era uma cavidade numa rocha, uma espécie de buraco cavado em rocha, e alguém colocava uma pedra, como vocês já sabem que a história determina. Uma pedra pesada havia sido colocada. Jesus olha para o túmulo e diz àqueles que estavam próximos, tirem a pedra. Marta, não satisfeita, querendo intrometer-se em tudo, vem de novo e diz, Senhor, deixa eu dar só um aviso para ti, para o Senhor não passar vergonha. É claro que eu estou parafraseando, já está cheirando mal, se o Senhor tirar essa pedra daí, vai ficar desconfortável. Jesus diz, Marta, eu já te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Marta, tu não está aqui para sentir cheiro de morte, nem cheiro de podridão, está aqui para ver a glória, para ver a glória, para ver a glória, para ver a glória. Isso aqui é profético, quem quiser receba de mão levantada. Você não sentirá cheiro, nem ouvirá palavras negativas. O que Deus vai usar são seus olhos para ver a glória de Deus se manifestando no teu casamento, na tua família, na tua casa, em tudo que te pertence. Fecha a mão e diga, eu tomo posse. Marta se cala. E agora, irmãos, preste muita atenção no que você leu. Você não precisa ler de novo, eu vou lhe detalhar. Os 4 últimos princípios são extraordinários. Primeiro princípio, a Bíblia diz que quando a pedra é tirada, Jesus ergue os olhos para os céus. Olha para cima, irmãos. Se fosse outro personagem da Bíblia, eu diria que era só um gesto, mas Jesus fala até quando está dormindo, então era Jesus que estava olhando para cima. Quando ele chega na porta do túmulo, que ele olha para cima, ele está mandando um recado para mim, para você e para quem lê a Bíblia. Se você quer milagre, o primeiro princípio é olhar para a direção certa, para o lugar certo, da onde vem o seu milagre. Tem gente querendo milagre olhando para cá. Os homens serão usados, serão homens extraordinários, Deus usa ele, mas o milagre não sai daqui, sai de lá, sai de cima, sai do céu. Quer que eu prove? Tiago capítulo 1, versículo 16, 17, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. João capítulo 3, versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Colossenses capítulo 3, portanto, se já fostes ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado, à destra de Deus. O teu milagre vem de lá. O teu milagre vem de lá. O poder que você vai sentir não sai do pregador, porque ele é frágil, é pecador, é limitado, mas prega um Deus vivo, cujo poder do alto descerá sobre nós aqui essa noite. Você tem fé suficiente para levantar primeiro as 2 mãos? Por gentileza. Agora, bem vagarosamente, olhe para cima em nome de Jesus. Mesmo que você esteja vendo um teto bem forrado, com algumas iluminações, mas olhe para cima. Procure enxergar além. E repita comigo como quem quer receber poder. Diga, Pai, eu creio que os céus estão abertos. E eu estou olhando para o céu para receber poder e milagres. Receba agora a graça e o poder de Deus.
Recebeu, adora. Recebeu, adora. Por um minuto, quem tem línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Quem tem glória a Deus, dê glória a Deus. Para quem olhou para cima, receba poder. Para quem olhou para cima, receba milagres. Seja curado agora, seja restaurado agora, seja tocado pela graça de Deus. Aí na galeria, receba esse poder. Por um minuto eu quero adorar com você. Eu tenho uma boa notícia para quem nunca falou em línguas. Jesus quer batizar com o Espírito Santo hoje. Jesus quer fazer maravilhas hoje. Agora eu vou te dar mais uma razão para olhar para cima, para o céu. Diga comigo, oração tem endereço certo. Você já se perguntou para onde vão esse monte de palavras que você já falou na vida? Para onde vão suas orações? Eu vou citar 2 textos, sendo que o último é para adorar de forma tremenda. O primeiro texto é o Salmo 141, versículo 2, onde o salmista diz assim, ó: suba, pois, a minha oração à tua presença, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. No livro do Apocalipse, capítulo 5, você vai encontrar um livro selado com 7 selos nas mãos daquele que está sentado sobre o trono, aonde João ouve que ninguém era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, até que o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas reviveu, se tornou digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Quando você chega no versículo 8 do capítulo 5 de Apocalipse, João olha uma taça, irmãos, algumas taças, transparentes e bonitas, com um líquido precioso dentro. E o texto diz que aquele líquido são as orações dos santos que estão diante do trono de Deus. Isso aqui era para tu ter saltado da cadeira, mas eu vou te dar mais uma chance. Tua oração não fica nesse teto, tua oração não é desprezada, elas estão guardadas diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Mas pastor, eu não sei orar direito. E quem disse que ele quer que você ore direito? Ele quer que você ore acreditando. Ele quer que você ore com fé. Foi Jesus que disse: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Pastor, e quando eu não souber orar? Romanos 8, 26, por semelhante modo o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem a ajuda do céu para orar. Diga comigo, quem quer poder, quem quer milagres, deve olhar para a direção certa. Toque em alguém e diga: olha para o céu, meu irmão. Olha para o céu, meu irmão. Oh, glória! Vamos para o segundo princípio ainda nesse texto que nós lemos. Em sua oração, Jesus ensina um segundo princípio para poder em milagres. Ele olha para o céu e sabe qual é a primeira frase dele? Ele diz: Pai, graças te dou. Preste atenção. O milagre não tinha nem acontecido e ele já estava agradecendo. Então, qual o segundo princípio, pastor Max? Diga comigo, quem quer poder e milagres deve entender que gratidão vem antes de petição. Entendeu? Para pedir nós somos, já está na hora de inverter esse negócio. A gente tem recebido tanto que nem precisa mais pedir. Está na hora de olhar para o céu e só agradecer a Deus. Ele pegava 5 pães e 2 peixes e dizia: graças te dou. Ele recebia uma revelação, dizia: graças te dou, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Na noite que foi traído, ele pegou o pão e disse: graças te dou. Por quê? Porque o coração de Jesus era grato àquele que derramava todas as bênçãos sobre a vida dele. Mas nós somos acostumados a só agradecer o que dá certo. Eu nunca vi, pastor Sérgio, alguém que veio aqui, Deus o livre, não quer que aconteça, e diga: olha, eu vim pedir oração porque fulano está doente, está às portas da morte. E aí geralmente só se agradece se acontecer alguma coisa. Eu nunca vi ninguém aqui, eu vim agradecer mesmo não acontecendo o que eu esperava. Porque está escrito no Salmo 103, versículo 1, bendiz, ó minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Olha o motivo para a gratidão. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu pergunto, ele tem feito alguma coisa por ti? Se tem, não precisa receber poder e milagre. Só precisa levantar a mão e agradecer a ele por tudo que tem feito. Inclusive,
Deixa eu te dar um motivo revelado, forte e impactante. Não reclame do lugar onde você está sentado. Não entre aqui como se estivesse no pior lugar do mundo. Porque tem 1 trilhão de pessoas que queriam estar sentado nessa cadeira, nesse banco onde você está, e não podem agora. Estão tentando respirar num leito de hospital. Estão presos pela K9 lá na Cracolândia. Estão agora sendo assassinados e mortos. Mas o Deus que tem te abençoado te deu motivos para entrar por essas portas com ações de graças e dizer: não é, vou falar, escuta porque Deus está falando. Não é um peso vir para cá. Não reclame de cansaço para vir para cá. Pelo contrário, o privilégio é seu de entrar aqui. Vou repetir, é um privilégio para você entrar aqui. E não pense que Deus está precisando de nós aqui, não. Se você deixar de cultuar e não vir para a igreja, sabe o que Ele vai fazer? Quando você passar daqui a 2 meses sem vir aqui, você vai encontrar um monte de gente nova, porque Ele continua salvando, Ele continua resgatando. Então valorize! Ih, rapaz, Jesus está levando para o outro lado, eu vou com Ele. Prestem bem atenção. Essa casa é o jardim plantado no meio de um deserto espiritual. Eu não conheço esse lugar, até perguntei para o pastor Sérgio. Mas o Espírito de Deus fala agora, sobre forma revelada, que há uma opressão muito grande neste local. E que há um poder tentando lutar contra vocês e principalmente interferindo na participação ativa na obra. E essa semana te alegrou para você vir, mas alguns até negligentes estavam de vir congregar. E eu não preparei para falar isso, aliás, não preparo nada a não ser a Bíblia. Quem fala o que tem que falar é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está dizendo, está na hora de valorizar o palácio que eu te dei, o castelo que eu te dei, porque enquanto tu valoriza com gratidão, tua casa recebe milagre, teus filhos recebem milagre, teu marido recebe milagre, diga comigo com uma das mãos levantada, levante a mão. Por favor, faça essa oração ousada, diga, meu Senhor, graças te dou pela vida e pelo privilégio de te servir. Qualquer desânimo que tente me tirar da tua casa, caia por terra agora, e o meu coração será grato, e eu te adorarei até o último fôlego da minha vida. Quem disse com verdade, receba poder e milagre. Não negligencie. Não deixe de vir para a casa de Deus. Não substitua a casa de Deus por nada. O tempo que nós vivemos é tenso. As expectativas são negativas. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Permaneça. Jesus agradece. Revela gratidão. Gratidão antes de petição. Por quê? Porque Ele sabe de algo extraordinário que se constitui no terceiro princípio. Ele diz, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Não adianta querer poder e milagres sem esse princípio. Se você quer poder e milagres, acredite que Deus nunca deixou de te ouvir. Ele está te ouvindo. Mas deixa eu falar de uma crise que a igreja está enfrentando, e permita-me ensinar isso com muita tranquilidade e, sobretudo, simplicidade. Hoje nós vemos a maior crise de vida de oração que nós vivenciamos. A maioria de nós não tem uma vida de oração ativa. Nossas orações são rápidas, costumeiras, e às vezes passamos até o dia todo sem nos prepararmos para um momento reservado diante de Deus. Na verdade, a oração para muitos cristãos virou apenas um objeto de atender a questões emergenciais. Se eu estou precisando de algo, eu peço oração, eu grito por oração, eu mando WhatsApp para o grupo, eu oro, vamos orar porque agora estamos precisando. Não! Oração não é um remédio que se usa quando está precisando. Oração é um estilo de vida. Oração é um estilo de vida. Mas eu quero aqui desmistificar algo e te ajudar a entender porque muitas vezes você não consegue manter uma vida de oração, principalmente da oração que está aqui nesse princípio. Primeiro problema da oração, diga comigo, problema chamado tempo. Diga comigo, problema chamado tempo.
Por que tempo, pastor? Porque muita gente só acredita que orou se orar muito. E já vou avisando, não estou mandando ninguém orar pouco. Quanto mais você orar, melhor é para você. No entanto, eu conheço gente que ora muito e vigia pouco. Ora muito e está orando apenas por formalismo. E muita gente que não ora porque diz, mas a minha oração é tão curta, é tão rápido. A Bíblia diz em Daniel 6,10 que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava quantas vezes? Você já parou para prestar atenção que o texto diz 3 vezes e não 3 horas? Diga comigo, 3 vezes e não 3 horas. Sabe por quê? Porque para Deus não importa quanto tempo você ora, mas sim que você nunca deixe de orar. Você sabe quanto tempo demorou essa oração de Jesus na frente do túmulo de Lázaro? Não demorou nem 1 minuto. Quer que eu lhe prove? Pai, graças te dou por me haveres ouvidos. Aliás, eu sei que sempre me ouve, mas eu faço isso para que todos creiam em ti. Lázaro, vem para fora. Nem 1 minuto a oração demorou. Mas é a oração de alguém que vive na presença de Deus. Então, por favor, quando for orar, esqueça relógio, esqueça despertador, é o seu momento de oração, se ajoelhe dizendo, Espírito Santo, não sei se serão 2 minutos ou se serão 2 horas, mas eu estou aqui para permanecer na tua presença, até que a tua graça me sustente. Quando você se espantar, que tinha planejado orar só 5 minutos, já passou 30, já passou 1 hora, já passou 2, por quê? Porque você não vai orar por pressão, mas vai orar por envolvimento com a presença de Deus. Por favor, nunca diga assim, eu vou para a igreja porque eu tenho que orar. Tem não, irmão. Ninguém tem que orar. Quando eu digo eu tenho que orar, isso torna-se uma imposição, como se fosse assim, algo obrigado. Você diz diferente, você diz assim, eu vou para a igreja porque eu preciso orar, eu preciso congregar, eu preciso adorar. Quem aqui precisa? Quem aqui necessita? É diferente de dever. Então cuidado com o fator tempo. Vá devagar. Sabe quando seu filho sai para a escola? Sabe quando seu esposo ou sua esposa sai para o trabalho? Não custa nada você colocar a mão no ombro dele e dela rapidinho e dizer, pai, abençoa o dia do meu filho, guarda ele de todos os males e o sustenta com a tua graça em nome de Jesus. Demorou para fazer essa oração, irmão? Demorou para fazer? Ela funciona? E por que você não faz? E por que você não faz isso? Nós vivemos numa batalha espiritual. Jovens, adolescentes, homens e mulheres que me ouvem aqui, nós precisamos estar conectados com Deus 24 horas. Quer seja pouco ou muito, eu declaro que o poder de Deus te sustentará em orações e você vai voltar a orar com graça. Outro problema com oração é o fator sentimento. Diga comigo, fator sentimento. Porque, irmão, a gente tem um negócio de sentir, e eu gosto, irmão, de sentir o poder, a presença de Deus, mas eu já vou tirando daqui para você, a Bíblia não diz que a gente vive pelo que sente, a gente vive pelo que crê. Então, eu sentindo ou não, eu continuo crendo, ele continua sendo real na minha vida. Quem se vicia em só acreditar em Deus quando sente, o que faz quando não sente? O que faz quando ele não resolve tocar na gente? Você tem que viver por acreditar. Chega nesse lugar, você não está vendo Deus, não está sentindo Deus, mas crê que Ele está na casa. E aí ele que está lá do céu olhando, já que ela crê, então deixa ela sentir, deixa ele sentir. Já que ele crê, ele vai sentir. Então tome cuidado, porque tem gente que diz assim, eu fiz essa oração, não senti nada. Não senti nem um arrepio. Não senti nem um negocinho assim. E precisa, é? Não, irmão. A Bíblia diz que nós devemos entrar no Santos dos Santos com ousadia, tendo inteira certeza de fé. Deixa eu contar uma história do Nordeste, lá do Ceará, uma história assim nordestina para você entender. Uma certa igreja na região do Ceará, numa região de muita seca, passou história verídica, óbvio. De repente, passando por aquela seca, muitos dias sem chuva, o pastor em um determinado culto disse assim, gente, amanhã, meio-dia, eu quero convocar todos vocês para a gente ir reservado para aquele lugar bem alto, aquele monte ali. Nós vamos orar para Deus fazer alguma coisa, mandar chuva. Está difícil sem chuva, sem água, os animais morrendo. Nós precisamos orar para Deus mandar chuva, a igreja, amém. No outro dia, irmãos, já era 11h30, estava todo mundo esperando ali a irmã Joaninha, para todo mundo subir para o monte de oração. De repente, quando eles olham de longe, lá vem a irmã Joaninha com um baita de um guarda-chuva desse tamanho. Quando eles olharam, eles disseram assim, eita, agora ela pirou, foi de vez.
Um sol desse rachando e ela com guarda-chuva, e lá vem ela ali, tranquila. Quando ela chegou perto, os irmãos disseram assim: mas irmã Joaninha, tá tudo bem com a senhora? Tô sim, por quê? O que a senhora faz com esse guarda-chuva num sol desse? Ela disse: uai, nós não estamos indo orar para Deus mandar chuva, eu já estou me preparando, porque eu sei com quem eu vou falar. Não adianta orar e depois perguntar: será? Será? Você não vai receber nada, vai dizer que o pregador não foi usado por Deus, que o pastor não fez uma campanha na direção de Deus. Por quê? Você está aqui orando, pedindo e não crê. Tudo é possível para aquele que crê, porque para Deus nada é impossível. Está precisando de ajuda para quê? Marcos capítulo 9, versículo 21, 22 e 23. Tem um pai com um filho lunático, e ele olha para Jesus e diz: Jesus, eu trouxe os teus discípulos, não fizeram nada, mas se tu pode fazer alguma coisa, faz. Jesus olha para ele e diz assim: se eu posso, se tu puderes crer, tudo é possível para aquele que crê. Versículo 24, o homem diz assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha falta de fé. Com reverência, não por formalismo, baixe a sua cabeça. Coloque as duas mãos sobre o peito com temor. E mesmo que sejas uma mulher de fé transbordante, diga comigo: Senhor, não deixa eu perder minha confiança. Fortalece a minha fé. Me ajuda a crer. Ainda que o médico disse não, a empresa disse não, as estatísticas dizem não, eu creio num Deus de poder e milagre. Eu quero continuar crendo. Quem quer continuar crendo, receba o renovo na alma da fé sobrenatural, para continuar acreditando que Ele é Deus. Esse é o terceiro fator. Sabe qual outro fator que impede a gente de orar? São as palavras. Diga comigo: palavras. Veja bem, irmãos, você já percebeu que a maioria das nossas orações, elas parecem similares? Eu lhe digo por quê. Porque a gente entra na igreja e aprende a orar ouvindo outras pessoas orando. Tanto que quase toda oração começa nesses termos: Senhor nosso Deus, Pai amado e santo, soberano e eterno Deus, Deus todo-poderoso. É assim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque a gente vai copiando. Mas você precisa entender que oração existe em níveis e modalidades. Diga comigo: níveis e modalidades. Como assim, pastor? Deixa eu lhe mostrar. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, Paulo diz assim: exorto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Diga comigo: súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Percebeu que só aqui tem 4 modalidades de oração? Súplica, pedido insistente. Orações, diálogo, é para você não pedir nada, é para você não reclamar de nada, é dizer: Jesus, hoje eu quero só conversar contigo, só dialogar, porque oração se resume assim, dialogando. Daqui a pouco eu falo sobre intercessões, ações de graças, ou seja, aquele princípio de se ajoelhar para agradecer por todas as coisas que Ele tem feito. Mas aí tem uma modalidade chamada intercessão. Diga comigo: intercessão. E essa é uma oração que o diabo quer extirpar, quer exterminar do meio da igreja. Por que oração intercessória? O que é intercessão, pastor Max? Deus no trono, uma pessoa necessitada aqui embaixo, e eu me coloco entre Deus e essa pessoa. É quando eu esqueço de orar por mim para orar pelos outros. É quando eu compro a briga e a batalha de alguém. Deixa eu lhe dizer uma coisa: na igreja nunca servirá o lema Deus por nós e cada um por si. Cada um por si e Deus por todos. Aqui não funciona. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, fortalecei-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros e orai uns pelos outros. Está na hora da gente entender que dentro de nós, se tu não receber isso aqui, eu vou me embora. Dentro de nós há um potencial para fazer com que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Se tu acreditar no que eu vou falando, vai dando glória. Se não acreditar, pode ficar do jeito que você está aí, ó. Você pode orar e Jesus livrar alguém da morte. Você pode orar e Jesus fazer milagres. Você pode orar e portas se abrirem. Você pode orar e pessoas serem restauradas. Por quê? Porque muito pode em seus efeitos a súplica feita por um justo da casa de Deus.
Está na hora, pastor Sérgio, da gente começar a acreditar no poder da nossa oração. Está na hora da gente começar a acreditar no que a oração pode fazer. Está na hora da gente acreditar. Eu não quero que você acredite mais no recurso terreno do que naquilo que vem do céu. Já viu um crente com dor de cabeça? Como é que ele faz? Ele diz assim: meu filho, pega aquele remédio ali no criado mudo. Pega ali na gaveta. E ele pega o remédio, pastor, e faz assim: Senhor, abençoa esse comprimido. Criatura, por que tu não ora logo para Jesus te curar da dor de cabeça? O remédio já funciona para isso, para curar a dor. Em vez de orar pelo remédio, ore pelo milagre que pode acontecer na sua vida. Antes a gente orava para não passar pela cirurgia. Hoje está orando para Deus usar a mão do médico, que eu sei que Ele usa, mas Ele ainda faz milagre e te livra da mesa da cirurgia, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Se quer aplaudir, aplaude com força. Mas preste atenção. O que vai acontecer aqui nos próximos 2 minutos é sobrenatural. Você sabe quanta gente está precisando da tua oração agora? Você sabia que a oração intercessória mexe com o coração de Deus? Quer que eu lhe prove isso? Moisés está no Monte Sinai esperando as tábuas dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus. Embaixo tem um povo pecando contra Deus, fazendo um bezerro de ouro. Quando Deus anuncia a Moisés: olha, teu povo pecou, desce depressa. Moisés vai descendo do monte. Isso aqui é extraordinário, isso traz um impacto na minha alma. Deus olha para Moisés: Moisés, antes de você ir lá, deixa eu te fazer uma proposta. Eu estou vendo esse povo aí, é um povo meio duro, povo contumaz. Vamos fazer um acordo? Eu mato todos eles e de ti eu faço uma grande nação. Irmão, que Deus não faça essa proposta nos nossos dias. Porque tem gente que já está tão crente que se Deus dissesse para ele, dizer assim: Jesus, pode matar tudinho, um crente aqui sou só eu mesmo. Mata o resto. Sabe o que Moisés diz? Moisés diz: Senhor, não faz isso. Perdoa o teu povo. Esse é o teu povo. Ou tu perdoa ou risca-me tu do livro que escrevestes. Livro serve para escrever histórias. Livro serve para escrever. Moisés está dizendo: ou perdoa o povo ou me tira da história. Eu só continuo na história se tu manifestar o teu poder e o teu perdão sobre o povo. Então preste atenção, oração intercessória mexe com o coração de Deus. Mão esquerda aberta, por gentileza. Por gentileza, abra a mão, como se estivesse recebendo algo. Coloque na palma da sua mão, simbolicamente. Eu sei que tem muitos, mas coloque o nome de alguém que você saiba que nesse momento está precisando muito de um agir de Deus. Já tem gente chorando, irmão. Coloque o nome dessa pessoa na sua mão, coloque. Pense aí, naquela que Deus trouxer na sua mente agora. Feche a sua mão esquerda, traga o coração e fique com ela fechada. Agora abra a sua mão direita em nome de Jesus. Pense em outra pessoa que está precisando de algo sobrenatural, de um milagre tremendo. Pense nela. Pensou? Feche a mão e traga também ao peito. E agora, com ousadia, diga após mim: Senhor, aonde essas pessoas estiverem, tu sabes o quanto elas precisam de algo extraordinário de tua parte. Alcança elas agora, que haja vida, que haja, meu Deus, tem um exército agora orando, e Deus está anulando a morte, Deus está livrando do acidente, Deus está abrindo a porta. Deus, isso, ora com fé. Eu vou te dar 1 minuto para você orar por essa pessoa, enquanto a glória de Deus desce sobre ti. Ora com fé agora. Vai. Fala com Deus, fala com Deus. Está sem força para falar, eu te ajudo. Diga: Senhor, eu creio no milagre. Senhor, eu creio no Senhor alcançando ela. Eu creio no Senhor alcançando ele. Aonde essa pessoa estiver agora, a nuvem da glória de Deus desça. E como prova de que Deus está visitando essa pessoa, você aqui sentirá a manifestação do poder de Deus. Sentirá a vontade de adorar, de chorar, de glorificar. Porque há um milagre intercessor acontecendo agora. Aleluia. Olhe para mim. Essa pessoa que você colocou na mão aí agora, ela acaba de ser visitada pelo sobrenatural de Deus.
ela acaba de receber o poder de Deus. Não se estranhe se uma mensagem chegar no seu celular. Não se espante se a notícia chegar hoje antes que dê meia-noite. Teu celular vai tocar com a notícia do sobrenatural de Deus, porque há poder e milagre nessa casa. Quem crê, dá um brado de glória a Deus. Mas deixa eu caminhar para o final. Quarto e último princípio. E esse aqui é super interessante. Primeiro princípio, Jesus olha para os céus. De lá vem a bênção. Segundo princípio, gratidão ante petição. Terceiro princípio, ter a certeza de que Deus está nos ouvindo. Quarto princípio, olha o que Jesus diz. Senhor, graças te dou por me haveres ouvido. Aliás, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu faço assim por causa da multidão, para que creiam que tu me enviastes. Quarto princípio, diga comigo, quem quer receber poder e milagre, deve fazer tudo com propósitos. Você acha que Deus está interessado em te dar alguma coisa só por causa de você? Irmãos, toda a obra de Deus é partilhada. Tudo que Deus faz na nossa vida é para alcançar outros. Quer seja espiritual, quer seja financeiro, quer seja de prosperidade, quer seja material. Tudo, vou repetir, tudo que Deus fizer na tua vida alcançará outras pessoas. E quando Jesus disse, ó Senhor, eu podia nem orar. É isso que Jesus está dizendo. Eu podia nem fazer nada aqui, era só dizer, Lázaro vem para fora. Lázaro vinha ou não vinha? Claro, irmão. Ele não precisava, mas ele está fazendo tudo isso para mostrar esse princípio extraordinário. O que eu viver, o que Deus me der, vai alcançar o da direita, vai alcançar o da esquerda, vai alcançar o da retaguarda. Ah, você não está entendendo isso não. Tua família será alcançada. Aqueles parentes que nem gostam de você serão alcançados. Pensa quando você colocar o pé na casa do seu patrão. A hora que você colocar o pé, o lugar vai estremecer e a casa do seu patrão será abençoada. Eita, que agora é forte. Aquela empresa vai começar a bater meta e vai prosperar por causa da bênção de Deus que está na tua vida. Tome posse do que Deus está dizendo para você. Agora, se eu não tiver o objetivo, se eu não tiver o propósito de alcançar alguém através da minha vida, milagres estarão interrompidos sobre mim. Por causa do quê? Do egoísmo, do materialismo. Por causa de eu querer as coisas só para mim. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que o tempo imediatista, carnal, diabólico do tempo presente está fazendo as pessoas se odiarem. Estamos vendo outros odiando a troco de nada, e essas mazelas estão entrando pelas portas das igrejas, crentes degladiando pelas redes sociais. Está fácil hoje saber quando dois crentes estão brigando, é só olhar os status deles. Que ele chega em casa, aqui não tem não, só para lá de Campinas, aqui não tem. Ele chega em casa, aí não estão bem com a irmã, aí ele vai no Google Imagens. Aí escreve lá, inveja. Aí encontra uma figurinha bonitinha, né, com uma frase boa, indireta não, direta mesmo. Aí coloca nos status, coloca lá embaixo, tem gente que... Aí só que ele não olha que a frase lá embaixo está escrito assim, ó, Chico Xavier, Allan Kardec, Paulo Coelho, Cora Coralina. Você quer falar alguma coisa para alguém? Tem a palavra de Deus no seu coração, palavra de vida. Cuidado com esse espírito que hoje está fazendo os cristãos degladiarem. Aqui dentro tem algo que prevalece, chamado amor, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós não somos só uma congregação de pessoas. Agora é para dar um brado de glória, nós somos família. Nós somos família. Nós somos família. Jesus um dia disse aos seus discípulos, quem tiver deixado casa, pai, mãe ou irmãos, receberá muitas vezes mais aqui e a vida eterna no porvir. Olha como a tua família aumentou aqui nesse lugar. Olha como a tua família é grande. Tem um detalhe, Deus vai te usar para abençoar ele vai ser usado para abençoar você. Eu vou ficar fazendo assim até você entender que você será bênção na vida de alguém. Deus quer usar você para que o nome dele seja glorificado e você seja canal de Deus para alguém.
Ainda tem alguns dias para a semana de poder e milagre, mas eu caminho para o final lhe dizendo o seguinte: Deus só te dará algo sobrenatural se a partir desse momento você colocar no seu coração: tudo que tu me deres, eu alcançarei outras pessoas, eu alcançarei. Deixa eu ver quem está proposto a isso. Levante a mão bem alto, levante já adorando, levante já crendo e diga comigo bem forte: Senhor, tudo que acontecer na minha vida, além de ser para a glória do teu nome, será para abençoar vidas. Se é para abençoar a vida, toque em alguém que está do teu lado e diga: eu te abençoo com o mesmo poder que eu receberei nessa casa. De pé comigo, por gentileza, em nome de Jesus. Você pode pegar na mão de alguém que está à sua direita. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Jesus termina de orar. Pode fechar o corredor. Olha para o túmulo e diz assim, ó: Lázaro, vem para fora. Olha aqui para mim, para tu pegar um mistério aqui e a gente termina. Você tem ideia de onde a voz de Jesus foi? Você acha que a voz de Jesus só entrou naquele túmulo? Gente, já fazia 4 dias que ele estava sepultado. Você vai ver cálculos aí que apontam que Lázaro estava morto há pelo menos 5 dias, entre 5 a 4 dias. 4 dias de sepultado, estado de decomposição. Como Jesus não tinha morrido, o lugar onde as pessoas que criam em Deus, que andavam com Deus, ficavam quando morriam, chama-se seio de Abraão. Chama-se o quê? Diga comigo, não é um lugar, é um estado. Deixa eu te explicar isso. Alguém pensa que seio de Abraão era uma localização. Não era uma localização. Quando Lázaro, o outro Lázaro, que vivia à porta do rico, morre, a Bíblia diz que ele é levado para o céu pelos anjos. O rico, estando no Hades, no inferno, olha e vê Lázaro e Abraão, e Lázaro no seio de Abraão. Como assim, pastor? Naquele tempo, após as refeições, quando alguém queria descansar, ele reclinava a cabeça sobre o peito de um companheiro, e quando alguém olhava, por exemplo, se eu estivesse com a cabeça sobre o ombro do pastor Sérgio, alguém olhava de longe e dizia: olha, pastor Max está descansando no seio ou nos ombros do pastor Sérgio. Então, quando fala-se de seio de Abraão, fala-se de um lugar de descanso, de um estado de descanso. Não é uma localização geográfica que coloca no GPS e encontra, não. É um estado em que Deus coloca aqueles que partiram para a eternidade salvos. Agora imagina tu, isso aqui é coisa para crentes. Se você for muito assim técnico, você não vai entender. Imagina tu, o corpo de Lázaro está na terra, porque não adianta, irmão. Se alguém morrer, não vai escrever frase para ele no Facebook que ele não lê, porque o espírito não está mais aqui, é só o corpo. Quem vai ler é você e os outros. Quer dizer alguma coisa para alguém, diga enquanto está vivo, porque depois que morre ele passa para um abismo que ninguém nunca desceu de lá para explicar como é. Só a eternidade nos revelará. Está lá Lázaro, muito bem, pastor Sérgio. De repente a voz entra no túmulo, entra no além, chega na eternidade e diz: Lázaro, tem alguém te chamando. Lázaro está num lugar legal, bacana, de boa, tranquilo. Você acha que ele quer voltar? Parece que eu estou parafraseando sem entender. Parece que Lázaro assim: não vou nada, aqui está tão bom. Mas só que quem está te chamando tem autoridade, tem poder e faz milagre. E quem é? É o dono da vida. É o dono da vida. É o dono. E Lázaro teve que voltar. Meus queridos, que daqui a pouco vão ministrar, essa semana vai ecoar uma voz. E essa voz vai onde ela precisa ir para fazer milagre na vida de vocês. Eu vou repetir, não é a voz de um pregador que está no cartaz, não é a voz do pastor Sérgio, é a voz do Todo-Poderoso nessa casa. Aonde precisar entrar a voz dele, ela vai entrar, ela vai entrar, ela vai entrar e vai produzir poder e milagres. Antes da administração de louvor, feche os olhos aí embaixo. Eu estou ouvindo línguas estranhas. Eu tenho 3 convites a fazer e encerro entregando o microfone a quem de direito. Olhos fechados, antes da ministração do louvor. Primeiro convite: tem alguém aqui ou nas redes sociais que está sendo transmitido,
que você tem vindo à igreja, mas você não fez sua decisão ainda. Você não entregou a sua vida ao dono da vida de fato. Você tem vindo, você está visitando, mas você não entregou, ou se afastou e resolveu vir essa semana, que é a semana do poder. Se essa palavra te tocou e você quer viver poder e milagres, sai do seu lugar agora e vem entregar a sua vida para Jesus, ou venha se reconciliar com Ele se você estiver afastado. Cadê você? Venha, você que está só visitando e Jesus falou contigo hoje. Sai do seu lugar e venha para receber a salvação, o perdão, a restauração e a reconciliação. Vem, minha filha, vem, venha. A igreja pode agradecer a Deus por isso. Vai adorando, que isso aqui é Deus. As obreiras e obreiros, nos ajudem aqui. Vem, vem, as diaconisas, vem. Tem mais alguém? Venha. Jesus quer te restaurar hoje. Sua aliança foi quebrada. Você estava afastado, estava parado, parada. E hoje Ele te chama de volta. Venha jovem, venha homem, venha mulher. Segundo convite, enquanto essa pessoa se decide. Pastor Max, eu creio nos princípios que o Senhor pregou, e eu quero viver eles, eu quero viver poder e milagres. Eu quero viver todo esse sobrenatural, porque eu entendo que Deus me exortou por meio desses princípios. Se você entende que tem que vir aqui à frente para receber uma oração, corre, sai do seu lugar e vem aqui para eu ministrar sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Se entende, se não quiser pode ficar aí, mas se quer, corre aqui para me orar por você, para que estes princípios tomem conta da sua vida e do seu coração. Quem precisa, venha. Quem precisa, que bom que você não precisa. Glória a Deus, que está todo mundo aí 100%, bendito seja Deus. Mas se precisa, venha para Deus tocar de forma diferente na sua vida. Venha. Terceiro e último convite. Você que está aqui está doente, enfermo, um diagnóstico médico te atingiu, depressão, insônia, crise, quem sabe o princípio de um câncer, Deus o livre, qualquer outra doença. Jesus, que faz poder e milagres e ressuscitou Lázaro, está aqui para te curar essa noite. Você que está com alguma enfermidade ou alguma dor, sai do seu lugar também para nós orarmos por você. Eu quero ministrar cura e milagres sobre a sua vida. Se você precisa de saúde e de milagres, se não, já que está todo mundo com saúde, glória a Deus por isso. Mas se há uma necessidade na tua vida, venha, mas venha adorando, venha chorando. Antes de louvor ministrar e eu orar, quem é batizado com o Espírito Santo aqui, levante as mãos. Quem é batizado, levante a mão, irmão. Pode baixar a mão. Quem não é batizado, levante bem alto. Quem não é? Você acredita que é noite de batismo? Quando eu der o sinal aqui, vocês cantam. Mas agora, segura aí a guitarra, meu filhão. A partir de agora, todos os crentes batizados, quando abrir a boca, não vão conseguir falar uma só palavra em português. Todos adorando em línguas enquanto Jesus batiza outros. Feche os olhos, abre a boca e comece a falar em línguas agora. Aqui sejam tomados. Teu jeito tem tocado a Deus, tua forma de ser tem tocado a Deus. E hoje tu recebe mais um dom, um presente especial do Pai. Eu te tomo até não aguentar mais em pé. Recebe a minha glória, recebe. Vai ministério. Adora. Pegou. Recebe, tá? Tem gente caindo de graça. É poder. Seja cheia. Receba. Não se espante, é poder. Não se espante, é poder.
Feche os olhos e abre a boca. Feche os olhos e adore a Deus em línguas. Eu já vou orar por você. Eu já vou orar por você. Eu já vou orar, mas adore a Deus. Aí no meio desse povo tem gente que não vai aguentar de pé, porque uma presença toma de conta dessa casa. Aí na galeria a glória de Deus chega aí também. Receba. Você que está nos assistindo, você que está acompanhando essa transmissão, receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. É só o terceiro dia. Ainda tem mais para acontecer. Ainda tem mais. Canta, meu filho, canta. Transformar meu coração. Quem não é batizado, fale em línguas pela primeira vez. Quem quer mais poder, receba. Quem quer mais presença, receba. Todos os músicos, todos os vocalistas, sejam tomados pela presença e pela graça. Pela presença e pela graça. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, chore e adore. Deus Chore e adore. sobrenatural. Chore e adore. Chore e adore. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus sobrenatural. Pastor Sérgio aqui para mim, Pastor Sérgio, vem cá, meu pastor. Há um exército de demônios tentando contra a tua vida e contra a tua família. E o Senhor me mandou fazer exatamente o que eu vou fazer aqui. Mais do que Ele me deu, muito mais do que a unção que eu desfruto, mais do que qualquer coisa que tu já vivestes, homem. Recebe essa noite uma armadura nova. Tua armadura está apedrejada, tua armadura está machucada. Já foram muitas pedradas, muitas flechas, muitos dardos, mas o Senhor está arrancando a armadura velha, colocando uma armadura nova. E esta igreja, assim como outras casas, verão um tempo de unção sobrenatural sobre ti. Essa canta, canta. Pegou, irmão. A glória desceu, a glória desceu, a glória desceu, a glória. Deixa ele receber, deixa ele receber, deixa ele receber, deixa ele receber. Recebe, igreja, recebe, igreja, recebe, igreja, recebe, igreja. Aonde tiver a pastora, esposa do pastor Sérgio, que lá na casa dela agora, ela seja tomada pela glória de Deus. Agora! Isso, bateira! Dá lugar aí, dá lugar! Seu poder vai ressurgir. Meu Deus! Meu Deus! Deus dos Meu Deus! mortos faz viver. Meu Deus! Deus de Meu Deus! milagres. Meu Deus! de milagres. Meu Deus! Derrama mais! Derrama mais! Aquele que era de vir. O seu poder vai ressurgir. Meu Deus! Meu Deus! Deus dos mortos Meu faz Deus! viver. Meu Deus!
glória desceu! A glória! Se eu creio em ti, se eu creio em Meu ti, Pai, o que é isso, meu Senhor? sobrenatural. O que é isso, Senhor? O que é isso, meu Deus? Tem gente caindo no chão. É a presença. 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 Se eu creio em ti, se eu creio em ti, eu sou sobrenatural. Eu já estou orando por você. Já vamos orar. Já vamos orar. Meu Deus. Segura aí. Segura. Procure pelo menos 2 companheiros. Façam grupos aí de 3 ou 4. Abraçados assim, ó. Façam grupo. Isso, abraçados. Faça essa oração e entrega o microfone. Vocês estão sentindo o peso da glória que está aqui? A guerra de vocês aqui não é pequena. É por isso que Deus tem dado poder para essa casa. Isso. O poder que está na tua vida vai passar para esse irmão aí agora. É o mesmo poder. É a mesma graça. Por 1 minuto, ore por ele, ele ora por você. Receba. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te louvo pela tua graça através da palavra. Obrigado por esta casa, por esta família. Continua abençoando o pastor Sérgio, a pastora, a sua esposa, a sua família, os obreiros, a liderança desta igreja. Toma cada membro e congregado. Traz um crescimento extraordinário. Nos próximos 6 meses, que essa casa não suporte, ó Deus, tantas pessoas e tanta glória da tua parte. Ó Pai, vai derramando mais. Que haja cura e milagre agora. Que haja batismo agora. Recebe. Aleluia. Rialabastere candarabastere delemastri andará. Rebalabastere candarabastere andalabá. Rebalabastere delemastri candarabá. Rebalabastere delemastri candará. Rebalabastere andalabá. Recebe poder, recebe poder nesta noite sobre a tua vida. Oh, a tua história será mudada.